Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o 107º da nossa sequência, toda sexta-feira. Muito obrigado a todo mundo que colabora, mandando sugestão de pauta e também que assiste, compartilha, clica no like, ajuda bastante o canal, eu agradeço. Vamos lá então para as notícias históricas. A gente tem no dia 25 de julho de 89, um marco da batalha, o início da batalha aí entre o Windows e o Mac. Nessa época, o Bill Gates ele fazia softwares para o Mac, né? Ele teve acesso ao Macintosh com um sistema gráfico, o primeiro que teve no mercado, né? O primeiro entre aspas, né? O Lisa teve um sistema gráfico, mas o Mac foi o que realmente introduziu isso para o mercado em si, né? De uma forma mais ampla. E o Bill Gates já estava desenvolvendo o Windows em paralelo. Eles tinham feito um acordo com o Steve Jobs, né, que eles não poderiam lançar nenhum sistema operacional gráfico até o lançamento um ano depois, que seria o lançamento do Mac. Só que o Mac atrasou um ano, né? Então foi justamente isso. A Microsoft acabou lançando o Windows 1 exatamente no momento em que o acordo já não precisava, já não valia mais, né? E foi justamente no lançamento do Mac, logo após o lançamento do Mac. Deu aquela rebordose toda, né? O John Sculley estava presidindo a Apple nessa época, depois o Steve Jobs saiu, né? E o Sculley acabou fazendo um acordo com o Bill Gates que ele não poderia copiar a interface gráfica, não poderia utilizar alguns elementos e tal no Windows 1. Só que o que o Bill Gates fez? Ele fez o Windows 2. E a corte acabou dizendo que todos esses elementos gráficos não têm copyright, não têm direito autoral, ou seja, a Microsoft poderia copiar, além do acordo só tratar do Windows 1. Então o Bill Gates fez o Windows 2, que foi bem melhor do que o Windows 1. O Windows 1 realmente não tinha nem comparação com o Mac, era um sistema muito ruim. Até entendo a posição da Apple, do Jean-Louis Gasset, inclusive, que falou que não precisava se preocupar porque o sistema era muito diferente, muito ruim comparado com o Mac, mas a Microsoft, a história conta, né? A Microsoft conseguiu dar a volta por cima. Então também tem que ter um pouco de esperteza, né? E o Bill Gates tem muito disso, né? Muito, muito mesmo. Depois a gente tem lá em 93 o lançamento do Mac Centris, o 660 AV. Era o computador voltado mais para a parte de multimídia. Quem lembra dessa época aí, a gente comprava o computador com kit multimídia, né? Sound Blaster, quem que lembra dessas coisas, né? Na época do PC ainda, né? Mas o Mac já tinha todo esse sistema, inclusive um monitor com alto-falante já embutido, com CD-ROM, etc. Então eram máquinas bem avançadas para a época, porque estava começando isso, né? Primeiro foi o computador, depois o computador com a impressora, depois o computador com a impressora e com o kit multimídia, e depois o computador, impressora, kit multimídia e internet, né? Então agora a gente tem o pacote completo, mas eu lembro muito bem dessa época. Depois a gente tem esse camaradinho aqui que me acompanhou por um bom tempo, né? Esse iBook. Ele era uma desgraça para desmontar essa máquina. Nossa, devia ter uns 600 parafusos essa máquina. Era um negócio assim muito chato de desmontar. Ela era tinha todo um invólucro dentro dela, é muito complicado. Mas era uma máquina espetacular. O iBook G4. Ele era meio emborrachado, né, na parte de baixo, era diferente e, nossa, me ajudou muito essa máquina, usei muito, inclusive eu produzi um CD inteiro nessa máquina, para vocês terem uma ideia como era potente naquela época, e super compacta, é uma máquina muito boa. Quem teve aí, deixa nos comentários, quem ainda tem, por exemplo. Renato Azan, você que sempre tem aí um museu legal aí, será que você tem um desse aí também guardado aí? Vamos lá. O mouse também, né? Em 2006, o mouse ficou sem fio, né? Então a gente, a partir dessa data aí, de 2005, 2006, as coisas começaram a ficar wireless, né? As pessoas perceberam que tinha muito cabo. E a Apple começou com o mouse, o Mighty Mouse sem fio, por Bluetooth. Mas esse mouse tinha um problema sério, né? Essa bolinha aqui, ela começava a juntar sujeira, e de repente ela pifava, parava de funcionar. Eu lembro de quando eu trabalhava na assistência, a gente recebia muitos desses mouses, e aí era dar uma limpada e torcer para voltar a funcionar, mas realmente a sujeira do dedo, ela entrava no vãozinho aqui e atrapalhava essa bolinha, né? Quem já passou por isso, né? Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência que agora chegam as notícias da semana mesmo, né? A gente tem aí as atualizações de segurança. Semana passada nós tivemos uma e nessa semana nós já temos outra. Uma outra atualização de segurança muito importante, tanto para o macOS, o Big Sur 11.5.1, também para o iPad, para o iOS 14.7.1,
E o WatchOS 7.6.1 são correções de falhas e também melhorias na parte de segurança, o que é importantíssimo que a gente faça. Então, mais uma vez, pessoal, backup e atualização, tá bom? Façam aí o quanto antes. Aí a gente teve também essa semana o call, né, do fiscal, né, o call fiscal da Apple aí desse período, e é impressionante, né, toda vez que eu venho aqui com vocês falar a respeito disso, eu falo de recorde atrás de recorde atrás de recorde, é algo assim que realmente não dá para entender. Só para vocês terem uma ideia, 81,4 bilhões de receita da Apple nesse quarto, né? Foi um aumento de 36% comparado com o quarto do ano, o ano anterior. É algo incrível, né? Não dá para realmente entender. Olha só o gráfico, como as coisas vêm aumentando, né? 2019 deu uma pequena quedinha aqui, aí o pessoal já começou a falar, não, a Apple acabou, atingiu o pico da montanha, agora é ladeira abaixo e tal. E aí nos anos seguintes a coisa começa a melhorar ainda mais, né? A gente também tem essa questão dessa pandemia e tal que aconteceu, o que gerou um aumento muito grande para a indústria da informática. Não só a Apple ganhou, mas Google, Microsoft, Xiaomi, Huawei, todas as outras ganharam, venderam muito equipamento, né? As pessoas tiveram que melhorar os equipamentos que estavam em casa para poder continuar trabalhando, né? As empresas também deram equipamentos para os funcionários, então realmente houve um boom muito grande com relação a isso e o que melhorou muito aí a receita da Apple. A receita da Apple também está bem diversificada, né? Os Macs que estavam dando uma caída deram uma melhorada e a parte de serviços também aumentou mais de 30%. Então está sendo um ecossistema todo, né? A pessoa acaba entrando na Apple não só por causa do que acha o iPhone bacana e tal, mas por toda essa facilidade que o ecossistema da Apple oferece, o que é muito, muito prático. Para quem sabe mexer, é muito prático. E para quem não sabe mexer, tem os cursos da Dr. Apple, então aproveite, acesse o site e confira os cursos completos que a gente tem lá. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Legal, né? Aí com esses cursos com certeza você vai utilizar melhor o teu equipamento. Mas vamos lá. 2022, né, o pessoal tá vendo um rumor aí para o Mac Pro, o Mac Pro de 2022, ainda vir com processador Intel, ou esse Lake Xeon, sei lá como é que eles falam lá, W3300. Será, pessoal? Será que ainda tem um Mac Pro com Intel? Não sei, viu? Não sei. Eu fico um pouco um pé atrás porque a Apple já está virando todos os processadores. Não sei se ela lançaria mais um com o Intel. Eu acho que ela vai acabar mudando mesmo para o processador da Apple, né? O Apple Silicon. A gente está vendo também a TSMC pronto para poder fazer aí os chips de 2 nanômetros. É algo assim incrível, né? Já está tudo planejado para começar a produção desses chips muito, mas muito pequenos, né? A gente vai começar a ver processador em tudo quanto é coisa que vocês não vão nem imaginar, né? Vai ser muito legal. A Apple também está trabalhando num display, isso é um rumor também, né? Num display com processador, com aquele A13, né? O chip da Apple. O que melhoraria isso, né? Você tem um processador gráfico, um processador dentro do display, tira um pouco da carga do próprio computador. Então você diminui, você divide, na verdade, o processamento na máquina e também no display. Então você vai conseguir ter mais agilidade, uma frequência mais rápida, um resultado mais rápido, principalmente para quem trabalha na parte de vídeo. Então seria um monitor com um chip dedicado dentro dele. A Apple também está dizendo que vai lançar A Apple não, né? O rumor, né? Está dizendo que a Apple também vai lançar um display com um preço mais baixo, mais popular, provavelmente sem esse display e sem esse processador, e então o processador entraria por duas categorias de display, um display mais premium, mais pro e um display normal. Vamos ver como é que vai ser anunciado esses rumores aí, se é que vão ser confirmados ou não. Um outro rumor aí do iPhone 13 que está aí na marca do gol para ser lançado. Pode até ser, eu vi alguns rumores que pode ter atraso por conta disso, já estão jogando para setembro, mas pode ser que haja atraso no iPhone 13, vamos ver o que vai acontecer, mas o rumor aqui é que os iPhones 13 virão com o Wi-Fi 6E. Qual que é a grande sacada da Wi-Fi 6E? Ela tem um range de onda, um comprimento de onda maior, então hoje a gente tem aí
os 5 GHz e 2.4 GHz, são as duas frequências, né? Essas duas frequências, elas trabalham num range aqui de mais ou menos 400, né? 400 MHz é o espectro aí da onda, né? Com o Wi-Fi 6E, você vai ter 1.200 MHz de comprimento de onda, né? De espectro. Então você tem aí uma potencialização da sua Wi-Fi, podendo mais pessoas utilizar o Wi-Fi ao mesmo tempo, inclusive com demandas fortes, como assistir filme, jogar, chamadas de vídeo, tudo ao mesmo tempo. Então, óbvio que isso vai melhorar ainda mais a nossa conectividade, mas para isso os teus equipamentos precisam ter essa tecnologia e o teu roteador também precisa ter essa tecnologia. Então a Apple vai colocando isso no equipamento e o mercado vai se atualizando com os novos roteadores. Isso vai ajudar bastante a gente. Um outro rumor, só que agora já para o iPhone 14, nem lançou o 13, o pessoal já está falando no 14. Talvez ele venha aí no material novo, o Titanium, né? Um iPhone Titanium. Quem lembra do PowerBook Titanium, né? Aquela máquina realmente era uma máquina espetacular. A gente tinha um iBook que eu falei, que eu mostrei para vocês aqui, né? Que era uma máquina mais caseira, e o PowerBook Titanium, que também era algo incrível, né? Uma máquina absurda. Bom, tantos rumores, né? A gente fala tanto de rumor aqui, fica ventilando esses vazamentos, né? E a Apple mandou uma carta para um dos vazadores lá da China, obrigando mais ou menos ele a dizer quem é a fonte, senão o bicho vai pegar, né? A Apple está cansada, está batendo o pé, cansada com essa relação de vazamentos frequentes, né? Faz muito tempo que a gente não tem novidade, né? Quando vai acontecer o lançamento da Apple, os eventos da Apple, a gente já sabe basicamente o que vai ser lançado. Então a Apple está querendo botar um fim nisso. A gente já falou de colocar câmera, né, no corpo dos funcionários que têm acesso a segredos industriais e tal, e agora a Apple, através de firmas legais, firmas jurídicas, já está notificando as empresas e esses vazadores que, se a coisa continuar, eles vão apertar o parafuso, né? Então vamos ficar atento com isso. E essa notícia aqui é do Will Cathcart, não sei se é assim que fala exatamente o nome dele, mas ele é o chefe do WhatsApp. Lembra que a gente na semana passada falou daquele software Pegasus, aquele malware Pegasus, que pode infectar através dos aplicativos de mensagens, né? Então, o próprio WhatsApp, o chefe da WhatsApp, está dizendo que realmente isso é perigoso, essa NSO, essa empresa que faz o Pegasus, tem que se explicar, não pode ficar do jeito que está, porque ou você tem segurança ou você não tem segurança, né? Então, o próprio Facebook, o próprio WhatsApp está também preocupada com relação a isso, porque sabe que as pessoas vão sair de sistemas que estão com problemas de segurança, né? Então é algo que a gente tem que ficar atento com relação a isso. Como a gente falou na semana passada, esse Pegasus não é algo endêmico, né? Não é algo que vai pegar todo mundo, mas é um aplicativo perigoso que utiliza essas brechas que eles vão ter que pensar como fechar tanto o WhatsApp quanto o Messenger, mas essa é a vida, esse é o jogo, né? O cachorro correndo atrás do rabo. O pessoal acha as falhas e as empresas vão tentando fechar essas portas, mas como eu sempre falo, não existe nenhum sistema 100% seguro, sempre há uma brechinha, sempre há uma falhazinha, o importante é que as empresas tenham esse comprometimento de estar sempre melhorando. É chato para a gente com relação a atualizações, que tem que ficar fazendo sempre, mas é o preço, né? A gente tem que manter atualizado para poder manter a segurança, ou pelo menos a sensação de segurança, né? Segurança é uma sensação. É isso, pessoal. Então eu fecho por aqui essa edição do Dr. Apple News dessa sexta-feira. Agradeço a todos vocês. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos e os meus contatos, caso você precise de um atendimento, um suporte técnico remoto. Aí a gente atende gente no mundo todo, tá bom? Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.